Estudo do Samuel, livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, a partir do capítulo 10, do 1 a 8, na página 492. Quando os dois homens ficaram a sós, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou. Acerca da unção do Antigo Testamento, confira R. de Vaux, Anciente Israel, página 103. Para dar garantias ao recém-ungido de que isso vinha do Senhor, ele recebeu 3 sinais na sua volta a casa. Primeiro, 2 homens o encontraram no túmulo de Raquel com a notícia de que, encontradas as jumentas, o seu pai agora estava preocupado com ele. E segundo, 3 homens a caminho de Betel para adorar, carregando 3 cabritos, 3 pães e uma vasilha de couro cheia de vinho. O animal, a farinha e o vinho da oferta de Ana, 1:24. Vão saudá-lo e lhe dar 2 pães. Terceiro, em Gibeá de Deus, na ARC, outeiro de Deus. Ele encontraria um grupo de profetas peripatéticos, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Saul deve receber a capacitação que tinha vinho sobre os juízes. Será um novo homem. A R.S. Kennedy, página 85, comenta que a conversão de Saul é a primeira registrada nas Escrituras Sagradas. A menção de um destacamento filisteu revela a extensão da penetração dos filisteus. Finalmente, Saul deve ir a Gilgal e lá esperar 7 dias pela chegada de Saul, que vai oferecer sacrifícios lá e dizer a Saul o que deve fazer. Versículos 9 e 16. Esses sinais verdadeiramente acontecem, e Saul de fato profetizou um evento que causou preocupação entre aqueles que consideravam os profetas itinerantes como uma classe social muito pobre e viram que o filho de um homem rico estava associado a eles. Versículo 11. Saul também está entre os profetas. Confira 19:23. Versículo 12. E quem é o pai deles? Ou significando que eles não vinham de uma linhagem muito distinta, ou que os pais deles não eram profetas, como o pai de Saul também não era. Finalmente, em casa, Saul relatou acerca de sua busca das jumentas ao seu tio, mas quando foi perguntado a respeito do que Samuel dissera, não mencionou nada sobre o reino. Letra C. Saul é aclamado. 10:17-27. Após a unção de Saul, em particular, veio a aclamação pública. O líder escolhido por Deus precisa ser aceito pelo povo. Como era apropriado, Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. Versículo 17. O seu discurso começou com um lembrete do cuidado de Javé por seu povo desde a grande libertação do Êxodo. Versículo 18. E relembrou mais uma vez que o que eles fizeram tinha sido um ato de desobediência e rebelião direta contra o próprio Deus, que mesmo assim havia atendido ao seu pedido. Versículo 19. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Clãs é literalmente milhares. Versículo 20 e 24.
Há aqui uma descrição da grande assembleia. Tirou-se a sorte para descobrir quem era o homem que o Senhor tinha escolhido. Assim como o culpado Acã havia sido encontrado, Josué 7,16, e como mais tarde se escolheria um substituto para Judas, Atos 1,26. Tirar a sorte em Israel não era uma simples questão de probabilidade ou de sorte. No conceito atual, era um ato realizado em oração para se descobrir a vontade de Deus. Quando a escolha de Saul foi anunciada, ele não foi encontrado em lugar nenhum, mas uma consulta a Javé revelou que ele estava escondido no meio da bagagem. Versículo 22, onde foi encontrado e de onde o buscaram. A sua presença física já o anunciava como um líder apropriado. Samuel observou que ele era o homem que o Senhor escolheu e foi aceito pelo povo com a aclamação: Viva o Rei! Versículo 24. Versículos 25 a 27. Samuel recapitulou mais uma vez diante do povo as leis do reino e registrou as suas palavras num livro que foi depositado no santuário. Ele o pôs perante o Senhor. Em seguida, mandou o povo de volta para as suas casas. Saul foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Versículo 26. Homens íntegros, leais e honestos. Mas houve um tom de discórdia, alguns vadios, o exato oposto do que foram mencionados anteriormente, o desprezaram e não lhe trouxeram presente algum. Versículo 27. Mas Saul, esperando por sua oportunidade, ficou em silêncio, assim como havia ficado diante do seu tio no versículo 16. Letra D. Saul demonstra a sua capacidade de liderança. Do 1 ao 15. O novo governante logo teve a oportunidade de demonstrar o seu vigor. Naás, rei dos Amonitas, posteriormente foi amigo de Davi. 2 Samuel 10, do 1 ao 2. Cercou Jabes Gileade no local oriental do Jordão, a aproximadamente 37 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Os habitantes isolados do restante de Israel e localizados de forma desconfortável entre Arã ao norte e Amon ao sul, enviaram uma mensagem conciliatória aos amonitas propondo um acordo ou aliança, que é berit no hebraico, reconhecendo a suzerania dos amonitas. Agora, berit significa fazer um acordo solene entre duas partes contratantes. Não como Hetzberg destaca, página 92, uma entrega incondicional. Naás respondeu sem fazer concessões: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. Versículo 2. Versículo 2. Os líderes de Jabes pediram 7 dias de trégua para que pudessem buscar ajuda. É de admirar que os amonitas aceitassem esse pedido, mas evidentemente não creram que os israelitas conseguiriam. Assim, os israelitas enviaram mensageiros a todas as cidades de Israel, suplicando por ajuda. Eles vieram a Gibeá, onde a notícia causou um ressentimento profundo. Versículo 11. Saul, ao voltar do trabalho no seu campo, perguntou o motivo daquela comoção e, depois de se inteirar dos fatos, experimentou mais um preenchimento do espírito. Na sua ira justa, cortou 2 bois em pedaços e os mandou por meio de mensagens a todo Israel,
desafiando a todos em seu nome e no nome de Samuel, para que viessem ajudar, sob pena de perderem os seus bois da mesma forma. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Versículo 7. O estandarte foi levantado em Bezeque, versículo 8, a 24 quilômetros de Jabes, do outro lado do Jordão. 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá se reuniram ali. A maioria dos críticos considera esses números exageradamente altos. Hetzberg, aliás, pensa que a palavra 1000 foi acrescentada. D.F. Payne comenta: os números parecem muito elevados. O texto deve ter sido corrompido no início da transmissão. Uma mensagem de encorajamento foi enviada a Jabes. E um dia ou dois mais tarde, Saul dividiu o seu exército em 3 grupos. Na batalha que se seguiu, Amon foi derrotado. Versículo 12 a 15. Os vitoriosos, entusiasmados, queriam vingança contra os homens que tinham se oposto ao reinado de Saul. 10:27. Mas Saul demonstrou a sua generosidade ao não concordar com isso. Versículo 12:13. Samuel então fez um convite ao povo: venham, vamos a Gilgal. E reafirmemos ali o reino. Versículo 14. Parece desnecessário considerar esse texto, como alguns críticos o fazem, um terceiro relato da designação de Saul, um ato de confirmação e gratidão após a grande vitória pareceria bem natural. Letra E. Samuel passa o bastão. 12 do 1 ao 25. A obra da vida de Samuel estava completa. Ele estava pronto para abdicar a fim de que o novo líder pudesse assumir a responsabilidade. Ele se dirigiu à Assembleia da Nação, que supostamente se reuniu em Gilgal para confirmar o reinado. Embora alguns eruditos tenham sugerido que isso na verdade ocorreu em Mispá, visto que o seu discurso soa mais como uma continuação do capítulo 10, com a sua própria defesa da obra da sua vida. É um sermão de despedida que lembra o de Moisés em Deuteronômio. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Ele desafiou o povo a demonstrar se ele tinha sido injusto ou opressivo, oferecendo-se para reparar se tivesse roubado algo de alguém. O povo declarou que o seu governo tinha sido justo. Ele chamou o próprio Deus de testemunha e o povo concordou. Ele é testemunha. Versículo 5. Versículo 6:12. Samuel comentou a história de Israel, mostrando a bondade de Javé ao povo. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Versículo 7. Durante a sua escravidão no Egito, ele havia ouvido seu clamor, respondido e os trazido para a terra. No tempo dos juízes, apesar de suas repetidas recaídas, ele reiteradamente lhes havia enviado libertadores, incluindo a introdução um tanto surpreendente do nome do próprio Samuel. Alguns estudiosos enxergam aqui o acréscimo de uma mão posterior, outros uma leitura errônea de Sansão, quando mais recentemente Naás as havia ameaçado, eles tinham exigido um rei. Seria esse, como alguns alegam, um terceiro relato de como começou a monarquia? Aqui e agora, na pessoa de Saul, estava o que lhes havia pedido. Versículo 13 ao 18. Não obstante, não era tarde demais para se arrepender.
e se eles o fizessem, tudo lhes iria bem. Versículo 14. Mas se eles continuassem na sua rebeldia, a sua mão se oporia a eles da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Versículo 15. A BJ, seguindo a Septuaginta, traz sobre o vosso rei, que é preferível como mais adequado ao contexto. Versículo 14 a 25. Exigir um rei ainda era o sinal de rebeldia. Samuel fez a aplicação da lição como uma ilustração visual muito marcante, como resposta à sua oração. E rompem trovões e chuva. Versículo 18. Neste texto está o embrião da grande parte da teologia do reinado no Antigo Testamento. Versículo 19 a 25. Horrorizados por essa demonstração do poder de Javé, confessam seus pecados e suplicaram a Samuel que intercedesse por eles, mesmo que tivessem um rei, como observa Micane, página 88. Samuel não era supérfluo. Ele os encorajou a abandonar os seus maus caminhos e retornar a Javé. Por causa de do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Versículo 22. Samuel, por sua vez, iria continuar a orar por eles e instruí-los. 3. As campanhas de Saul, 13:1 a 15:35. Letra A. Estoura a guerra com os filisteus, 13:1 ao 23. O relato do reinado efetivo de Saul começa com uma locução tão problemática no texto hebraico que é difícil chegar a alguma formulação com significado. Uma comparação entre as diferentes versões e suas notas de rodapé mostra o que se quer dizer. Na Bíblia Ara, um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo. Na NTLH, Saul tinha número indeterminado de anos quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Na BJ fala, Saul tinha ... anos quando subiu ao trono e reinou ... anos sobre Israel. O hebraico se traduziria: Saul tinha 1 ano quando se tornou rei e reinou 2 anos sobre Israel, o que é absurdo. A idade de Saul, na sua elevação, não é conhecida ou desapareceu acidentalmente do texto. A duração de seu reinado foi, talvez, reproduzida há 2 anos por uma consideração teológica. Confira Isbaal e Isbosete, outro mau rei, 2 Samuel 2:10. A Bíblia Nebe. Saul tinha 50 anos quando se tornou rei e reinou sobre Israel 22 anos. 50 anos, versão problemática, hebraico 1 ano, versão problemática, hebraica 2. NVI. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Conforme alguns manuscritos da Septuaginta, o texto massorético não traz 30, vê o número arredondado em Atos 3:21, o texto massorético não traz 40. Então complicou aqui, né, a idade de quando ele começou a reinar. Cada Bíblia vai dizer uma coisa, mas o literal seria que ele começou a reinar com 1 ano e reinou 2 anos, né? Então é ilógico, né? Mas aí eles vão buscar aí um paralelo de explicação para ver se encontram alguma explicação para qual era a idade de Saul, quantos anos ele tinha quando ele começou a reinar, né? Driver Notes, página 96:7, diz: na sua forma, o versículo é do tipo usado com frequência nos livros de reis, ao afirmar a idade do rei na sua ascensão e a duração de seu reinado. Embora por alguma razão o jeito que o texto está aí seja deficiente.
Em alguns MSS manuscritos gregos, a idade de Saul na ascensão é dada como 30 anos. E Robertson, The Hot Problem, 1950, página 125, sugere 52 anos. Joséfo uma vez e Atos 3:21 também dizem que ele reinou durante 40 anos, um número mais provável para um homem que começa a reinar ainda jovem e encerra o reinado tendo o filho em idade militar completa. Em outro texto, Joséfo lhe dá um reinado de 20 anos. O versículo todo diz, Malcline, página 111, está falando em alguns códices da Septuaginta, incluindo os mais antigos e confiáveis. O incidente que está registrado a seguir deve ter ocorrido muito mais tarde, pois Jonatas já está conduzindo um exército. Saul estava mobilizando uma tropa limitada a 3.000 homens, com 2/3 sob o seu próprio comando e o restante sob o comando de Jonatas. O quartel-general de Saul ficava em Micmas. O campo de batalha, incluindo Betel e Gibeá, mas provavelmente Geba, ficava no território de Benjamim, estendendo-se alguns quilômetros a noroeste de onde mais tarde se localizaria Jerusalém. Jonatas teve um sucesso prematuro sobre os filisteus, que foi amplamente divulgado entre a população que se reuniu em torno de Saul em Gilgal. Versículos 5 ao 7. Os filisteus exibiram uma nova força de 3.000 carros. O hebraico diz 30.000, vê introdução, página 480. 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Em Micmas, a leste de Bet-Aven, versículo 5, o efeito sobre o moral dos israelitas foi devastador. Eles buscaram segurança em todo e qualquer refúgio, ou ao fugirem para Gade e Gileade, do outro lado do Jordão, versículo 7. Saul permaneceu em Gilgal e os soldados que ficaram com ele tremiam de medo. A Septuaginta traz todo o povo o abandonou aterrorizado. Versículo 8 a 15a. Saul esperou em vão durante 7 dias em Gilgal pela vinda de Samuel. Entre mentes, os seus soldados começaram a se dispersar. Assim ele, um homem de ação e iniciativa, percebeu que algo tinha de ser feito. Ele ordenou que trouxessem o holocausto e as ofertas de comunhão e ofereceu o holocausto. Assim que terminou, chegou Samuel. Saul saudou, mas foi recebido com descontentamento por Samuel, em vez da aprovação que esperava. Ele explicou que os soldados estavam se dispersando e que ele não havia buscado o Senhor. Versículo 13. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor. Poderia ter traduzido: se você tivesse obedecido ao mandamento. Malcline, página 113. Com base nesse episódio, Samuel pronunciou a sentença de Deus sobre ele. O seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa é a primeira menção do ato aqui, não citado Davi. Saul é lembrado de que a posição poderia ter sido dele. Versículo 15b a 18. Saul ficou ali com 600 homens. Os filisteus deslancharam uma investida com 3 linhas de ataque, sendo a sua esperança tanto maior porque tinham estabelecido o monopólio da produção dos implementos de ferro, tanto no âmbito agrícola quanto militar. Letra B, Jonatas e a derrota dos filisteus, 14, 1 a 46. Versículo 1 a 15. Jonatas, sem o conhecimento do seu pai, que estava em Migron, perto de Gibeon, com os seus assessores, incluindo os sacerdotes, e sem o conhecimento do povo, tomou o seu escudeiro
para fazer um reconhecimento das posições inimigas. Chegaram a um desfiladeiro em que havia um penhasco íngreme em cada lado, versículo 4, intransponível a não ser pelos mais atrevidos, mas a confiança de Jonatas estava em Javé. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Os inimigos são incircuncisos e o conflito é uma guerra santa. O escudeiro seguiu a Jonatas sem restrições. Eles atraíram a atenção dos filisteus. Se fossem repelidos, iriam adiar o ataque. Se desafiados a subir, iriam atacar. Convidados a subir o terreno incrivelmente íngreme, defrontaram-se com os inimigos numa passagem muito estreita e mataram 20 filisteus, um por um, à medida que estes avançavam. Os filisteus, não conseguindo crer que 2 homens pudessem causar tanta destruição, pensaram que os fugitivos tinham se reagrupado. Um terremoto aumentou o seu pânico. Versículo 3. Aías, da dinastia sacerdotal de Eli em Siló, ele estava usando um manto sacerdotal, ou talvez melhor, trazendo um manto sacerdotal. 23:9 e 30:7 claramente indicam algo que estava carregando e não usando. Mas confira o comentário do versículo 18. Versículo 15. Tropas de ataque, os de 13 e 17, que estavam voltando para casa. Versículo 16 ao 23. A vitória e a confusão dos filisteus era vista em todo o vale de Gibeá, onde Saul ordenou uma contagem das suas tropas para ver quem estava faltando. Foi então descoberta a falta de Jonatas e de seu escudeiro. Versículo 17. Aías recebeu a ordem de trazer o oráculo e buscar a orientação divina, mas visto que o tumulto no acampamento filisteu era visivelmente completo, Saul lhe ordenou: não precisa trazer a arca, no hebraico, retire a sua mão. Versículo 19. A consulta a oráculos deve dar lugar à ação. Saul e suas forças marcharam, acompanhados por aqueles que se haviam dispersado anteriormente ou, embora ficando, tinham tremido. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Versículo 23. Versículo 18. A Arca de Deus. A Arca de Deus. Isso aconteceu em Kiriat-Jearim. Por isso, muitos críticos acham que é uma referência ao manto sacerdotal. Ver NBD, Vestes, Vestido, página 1651 a 1655, mas Hetzberg ressalta, página 113 a 114, que é notável que a arca foi preservado e esse fato deveria pelo menos ser um argumento contra a sua desconsideração precipitada. Versículo 23, Bet-Aven, alguns estudiosos preferem Bet-Horon ou Betel. A certeza aqui é impossível. Versículos 24 a 30. A ação de Saul depois de dispersar o oráculo foi mal planejada. Ele baniu todo alimento para os seus homens antes do pôr do sol. Jonatas, não sabendo do decreto, comeu mel silvestre que encontrou. Os seus homens que se abstiveram lhe disseram: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Versículo 28. Jonatas ficou apavorado com essa situação. Ele viu a tolice da ação do pai ao privar os seus soldados da fartura da terra que emanava leite e mel, debilitando assim a força deles para perseguirem o inimigo. Versículo 31 a 35. Mas mesmo assim a vitória foi considerável. Os filisteus foram afastados dos 30 quilômetros entre Miquimás e Aijalon. Ao anoitecer, os soldados exaustos
se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Versículo 32. Saul ouviu falar do pecado, não que eles tivessem quebrado a proibição que expirava ao anoitecer. Versículo 24. Mas que na sua fome eles ignoraram as leis rituais. Levíticos 17, 10 ao 14, Deuteronômio 12, 23 e Ezequiel 32, 25. Para evitar o castigo, Saul construiu um altar e se empenhou para que o ritual fosse observado. Mas observe que, embora o sacerdote Aías estivesse com Saul dessa vez, foi Saul quem conduziu o sacrifício dos animais e construiu o altar. Mal Klein, página 119. O sacerdócio de Israel parece ainda não ter se tornado exclusivo nessa época. Versículo 36 a 46. Saul propôs que, já que agora o sacrifício havia sido apresentado, deveriam concluir a aniquilação do inimigo. Versículo 36. O povo concordou, mas o sacerdote sugeriu que primeiro se buscasse a vontade de Javé. Assim Saul consultou o Urim e o Tumim, Êxodo 28:30, página 201, mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Versículo 37. Ele achou que o silêncio de Deus indicasse que havia algo errado no acampamento. Descobramos que pecado foi cometido hoje. Versículo 38. O culpado deveria morrer, até mesmo se fosse o próprio Jonatas. Ninguém se acusou. Diante disso, Saul pediu que se lançassem sortes para descobrir se ele e Jonatas tinham culpa ou se era o povo. A nota de rodapé da NVI restaura o texto completo como foi preservado pela Septuaginta. Parte dele se perdeu do Talmud. A certa altura se revelou que o culpado era Jonatas. Ele confessou que havia violado inadvertidamente a proibição do seu pai em relação à comida. Semelhantemente a Jefté, Saul achou que não tinha alternativa. Em razão de seu voto precipitado, teria de sacrificar o próprio filho. Mas, como diz McCain, página 99, Jonatas rouba a cena neste capítulo, o que de fato era a intenção do autor. As suas proezas tinham feito dele um herói popular. Os homens intervieram e resgataram Jonatas, e ele não foi morto. Versículo 45. Letra C.